dia, bonjour, minhas passarinhas e passarinhos de plantão que não me deixam nenhuma terça-feira. Que bom ter vocês aqui comigo de novo nessa live de número 28. Já estamos há 28 semanas aqui, ó, plantados igual bananeira, toda terça-feira às 10 da manhã para uma nova aula do Macarrão Talk. Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que todas as terças-feiras, às 10 da manhã, é aqui que a gente está ao vivo, tendo aulas sobre macarrons e sobre confeitaria, e toda semana, é claro, com um tema diferente. Você que está chegando aqui, você que já chegou, para você alegrar meu coração, deixa um joinha aqui nesse vídeo. Coloca aí o teu joinha para cima, para você deixar aqui o meu sorrisão no rosto, feliz, toda semana trazendo conteúdo para vocês. Então, pelo menos um likezinho, um likezão, eu tô merecendo, né? Para vocês valorizarem a nossa amizade. Então, deixa o like aí para vocês não esquecerem, porque eu sei que vocês esquecem. E a aula de hoje tá boa, viu? Tá bom? Então, se eu fosse vocês, eu já deixava o like aí para o YouTube distribuir esse vídeo aqui, essa aula, para mais pessoas. E se você não quer perder todas as aulas que acontecem todas as terças-feiras, já se inscreve também no canal, tá? Assim o YouTube vai lembrar você, não é você que vai precisar lembrar, tá? Mas é o YouTube que vai te lembrar que toda terça-feira tem aula, porque ele vai te enviar notificação, tá? Vai te falar assim, vai estudar, mulher, a Pri já tá lá na aula, tá? Então já ativa a notificação aí, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula, beleza? Bom, gente, que bom ter vocês aqui de novo comigo, que meu coração fica quentinho, que vocês viram que hoje, né, toda semana que o clima muda aqui na França, né, é uma doideira. Semana passada a gente teve aula, um sol maravilhoso, e essa semana aqui frio, chuva, que eu tive até que colocar blusa de lã, imagina só, em pleno mês de junho, que mês de junho aqui na França é verão, né, é verão. Bom, gente, sem mais delongas, né, vocês que estão aqui, que já chegaram no horário previsto, né, porque quem trabalha com confeitaria é isso, não pode dar cana em ninguém. E nem na professora aqui, né? Então, vocês que chegaram aqui no horário certinho, a gente já vai começar a aula. E hoje a gente vai falar sobre equipamentos de base que não podem faltar de jeito nenhum para você conseguir fazer os tão sonhados macarrons perfeitos aí na cozinha da tua casa. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês quais são os equipamentos que eu uso, que eu usei durante muitos anos, quando trabalhava ainda com encomendas, tá? Quando eu chegava a produzir até 2.000 macarrons por semana, sozinha na cozinha da minha casa. Então, vocês vão ver nessa aula aqui, que não é nada muito... Vai, Pri, recomeça. Vocês vão ver que não é nada muito sofisticado, não, tá? Não é nada muito complexo. E quem ficar aqui comigo até o final dessa aula vai economizar dinheiro. Exatamente isso. Porque se eu falar para vocês o tanto de dinheiro que eu já joguei no lixo comprando equipamentos e ingredientes que não funcionam para fazer macarrão, olha, eu acho que já dava para eu ter comprado um forno novinho em folha, viu? De tanto equipamento que eu tenho aqui nos armários que não servem mais, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é compartilhar o que funciona e o que não funciona para fazer macarrons, tá certo? Lembrando que macarrão, que é esse doce francês que tá entrando no coração dos brasileiros, né? O macarrão tá chegando com tudo no mercado brasileiro, tá conquistando muito espaço. Então as confeiteiras estão simplesmente apaixonadas, querendo aprender a fazer macarrons e levar esses doces
para os seus clientes, né? Não poderia ser diferente. Afinal de contas, o macarrão é um doce super charmoso e não tem nada que se compare, né, à beleza do macarrão. Eu sei que eu sou suspeita, mas mas é no que eu acredito mesmo. Realmente eu acredito que o macarrão é um dos doces mais bonitos, mais charmosos da confeitaria. E não só bonito, delicioso, né? E eu sei que muita gente quer aprender e ainda não teve a oportunidade de provar. Mas enfim, então quando a gente decide fazer macarrão, a primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, é Dr. Google, procurar receita lá, pega o telefone e vai procurar a receita. E aí a receita vai falar o que para você? Depende do método, depende da técnica, é claro, mas a receita geralmente vai falar para você, bate as claras em neve, adiciona o açúcar, ou bota a clara em neve em banho-maria junto com o açúcar, ou faz a calda de açúcar e mistura com as claras em neve. Tudo vai depender da técnica de base de merengue da sua receita de macarrões, tá? E todas estão corretas, apesar de nem todas serem adaptadas para comercialização dos macarrons, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube que explicam por que algumas técnicas são melhores do que outras, tá? Então, só para dar uma pincelada rapidinha, a gente pode fazer macarrão com a técnica do merengue francês, suíço ou italiano, tá? Então, se vocês aí vão começar a procurar receita na internet, vocês vão ver que as técnicas são diferentes. E muita gente fala assim, meu Deus, mas as receitas são muito diferentes. O que eu faço? Qual que tá certa? Qual que tá errado? Na verdade, todas estão corretas, tá? Mas são técnicas totalmente diferentes, que vão trazer resultados diferentes para os teus macarrons, tá? E não só uns resultados diferentes, a textura é diferente para o macarrão. Então, quando a gente começa a aprender a fazer macarrons, meu conselho, o meu conselho para vocês, pessoal, é estudem bastante antes de testar a receita, né? Não façam a besteira que eu fiz quando eu comecei a fazer macarrons, que é não ter base nenhuma e aí sair testando tudo quanto é tipo de receita, né? Então, o que eu aconselho é estude, veja qual é a diferença entre as técnicas de base para fazer os macarrons e depois foque em uma só, tá? Eu, particularmente, Priscila, recomendo que você foque na técnica do merengue italiano. Pri, mas você tá falando isso porque você faz com a técnica do merengue italiano? Não, gente. Eu já fiz macarrons com todas as técnicas que existem, tá? Tudo que vocês veem na internet eu já testei, tá? Já testei secar a farinha de amêndoas, já testei secar os macarrons, já fiz macarrão com a técnica do merengue francês, com a técnica do merengue suíço, com a técnica do merengue italiano. Então, tudo que vocês podem imaginar, usar cremor de tártaro, não usar clara em pó, usar clara... como é que fala? A clara pasteurizada, tudo isso eu já testei, tá certo? Então eu sei muito bem do que eu tô falando, porque já apanhei muito para chegar até aqui. E por que eu precisei fazer toda essa introdução para vocês nessa aula? Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que tá começando no mundo dos macarrons agora, tá? Então, gente, vocês que estão começando nesse mundo dos macarrons agora, vocês vão ver várias promessas por aí nas receitas de macarrons, tá? A técnica do merengue francês, que é uma técnica bem simples para fazer macarrons, ela é simplesmente o merengue cru, tá? É aquela clara onde você bate em neve e você vai adicionando o açúcar até formar o merengue, tá? O merengue para fazer suspiro, beleza? Isso é o merengue francês. O merengue suíço é um merengue morno, onde nós levamos as claras em banho-maria junto com o açúcar e depois a gente bate essas claras aí
lá na batedeira para formar o merengue, tá? Também é técnica de base de suspiro, tá? Por que eu dou o exemplo de suspiro? Porque é o que a maioria das pessoas conhece, né? Na verdade, gente, os merengues, tá? Esses 3 tipos de merengue que eu tô falando para vocês aqui são técnicas de base da confeitaria. Então, toda confeiteira que se diz confeiteira profissional tem que saber fazer essas 3 técnicas de base. Por quê? São bases para fazer vários tipos de doce, não só para fazer macarrão e não só para fazer suspiro, tá? Mas alguns tipos de merengue são utilizados para fazer massas de bolo, outros para fazer cremes como o buttercream, outros para cobrir bolo. Então essas técnicas devem ser conhecidas por vocês confeiteiras, tá? Então se desapeguem das receitas e se apeguem à técnica, criar as raízes de conhecimento para vocês não errarem nunca mais, tá? Eu falei sobre merengue suíço, agora a última explicação é sobre o merengue italiano, né? Com o qual eu trabalho. A técnica do merengue italiano, ela consiste em bater as claras em neve, fazer uma calda de açúcar com água e juntar esses dois até formar o merengue, tá? Quando vocês me ouvem falar sobre esses 3 tipos de merengue, se vocês prestaram atenção, quando a gente fala do merengue francês é aquele bem fácil, é o merengue cru, ele é um merengue frio, tá? O merengue suíço é um merengue morno e o merengue italiano é um merengue quente. Então, se vocês perceberem, quanto maior a temperatura do merengue, menos umidade vai conter lá dentro do seu merengue. Por quê? Porque quando você coloca uma temperatura quente lá dentro da sua clara em neve, a água presente dentro das claras vai evaporar, o que vai tornar a sua massa de macarrons mais estável, tá? Então, quando vocês ouvirem por aí, a massa de macarrão é estável ou não é, tá tudo relacionada com o tipo de merengue que você vai trabalhar, tá certo? Por que essa introdução sobre as técnicas de merengue é fundamental nessa aula? Porque não adianta eu mostrar os meus equipamentos sem vocês saberem qual é a técnica com a qual eu trabalho, tá? Porque os equipamentos não são os mesmos dependendo da técnica com a qual você vai trabalhar. Por que eu recomendo que você comece com a técnica do merengue italiano? Primeiro, porque é uma técnica mais estável, sim. Como eu já falei, a água presente dentro das claras, as claras contêm cerca de 90% de água. O macarrão não gosta de umidade, não gosta de água, mas pode chover lá fora, não é esse o problema. O problema é dentro da massa de macarrão. Se tiver água ou muita umidade lá dentro da massa de macarrão, aí pode ocorrer problemas, tá? Então, trabalhe com essa técnica mais estável. Segundo, trabalhar com a técnica do merengue italiano vai te trazer mais segurança na hora de fazer os macarrons. Sabe por quê? Porque as chances de erros serão diminuídas consideravelmente, tá, gente? Quando você testar a receita pela primeira vez, é muito mais fácil você conseguir atingir os macarrons perfeitos já nas primeiras fornadas do que se você testasse com a técnica do merengue francês ou suíço, tá? Então você aumenta as suas chances de conseguir fazer os macarrons já de primeira, tá certo? Outro ponto fundamental, gente, que ninguém fala para vocês, mas eu falo, é que aqui na França, por exemplo, onde eu moro, os chefes confeiteiros profissionais que fazem macarrons, que comercializam macarrons, eles trabalham exclusivamente com a técnica do merengue italiano, tá? Você não vai ver nenhum chefe confeiteiro profissional
fazendo macarrão com a técnica do merengue francês ou merengue suíço. Por quê, Pri? Porque eles são preconceituosos? Não. Não. Gente, quando a gente tem o objetivo de vender macarrão, comercializar, ganhar dinheiro, mesmo que a gente fale sobre confeitaria artesanal, mesmo que seja feito, né, feito em casa, com as mãos, super artesanal, a gente precisa de uma coisa que se chama velocidade, tá? Velocidade na produtividade e velocidade no rendimento, tá? Então, rendimento é você ter uma receita de macarrão que funciona o tempo todo, é rendimento 100%, é perda zero ou praticamente zero, tá? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é produção rápida, produção enxuta. É isso que a gente quer na confeitaria. Seja você uma confeiteira que trabalha em casa, seja você uma confeiteira que tem um ateliê, tá? Por que eu tô falando isso? Porque uma técnica feita com merengue francês ou com merengue suíço são técnicas que vão demorar muito mais tempo para você fazer uma receita do que a técnica do merengue italiano, tá? Ficar secando farinha de amêndoa, ficar peneirando farinha de amêndoa, deixar os macarrões secando antes de levá-los ao forno, né? Apesar de que tem profissionais na confeitaria que trabalham com a técnica do merengue italiano e mesmo assim recomendam aos alunos secar a farinha de amêndoa e deixar os macarrões secando 1 hora, farinha de amêndoa também secando 1 hora, e no final das contas uma receita de macarrão demora 3 horas, tá? Então com o método correto você consegue dividir esse tempo por 3, fazer uma receita de macarrão em 45 minutos, por exemplo, tá? Mas isso é história para uma outra aula. Eu só precisava fazer essa introdução aqui para quem está entrando nesse mundo dos macarrões agora entender a diferença entre as técnicas e por que eu insisto tanto na técnica do merengue italiano com vocês, tá? Então eu vou pegar aqui, gente, os equipamentos principais que vocês vão precisar ter aí na casa de vocês, tá? Então, para fazer o merengue italiano, que é o merengue quente, a primeira coisa que você vai precisar aí é disso daqui, ó. O que é isso, Pri? Nunca vi isso daí na vida? Isso aqui é um termômetro, tá? E isso daqui também é um termômetro. Isso aqui é um termômetro de sonda, culinário de sonda, tá? Porque ele tem essa sonda de 1 metro aqui. E vai ser usado para medir a temperatura da calda de açúcar, né? Que é aquela mistura de açúcar com água. Pri, eu não sei onde encontrar isso, na minha cidade não tem, não sei onde comprar. Gente, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa aula é o que vocês vão precisar. Eu não tô falando que vocês precisam comprar o que eu tenho, tá? Então, o que funciona para você fazer o merengue italiano? Funciona termômetro de sonda, parecido com esse. Funciona termômetro a laser, como esse daqui, tá? O de pistolinha. Funciona termômetro de cauda. O que é termômetro de cauda? É aquele termômetro de vidro, parecido com os termômetros que a gente usava quando éramos crianças, colocava aqui debaixo do braço, sabe? Mas ele é grandão. Termômetro de cauda. Que mais que funciona? Termômetro de espeto, tá certo? Só desconfie se o teu termômetro for muito baratinho, daqueles muito made in China, tá? Principalmente aquele pretinho com botãozinho vermelho. Se você comprar aquele termômetro lá, você vai se arrepender, viu? Porque geralmente ele não é confiável. Então compra um termômetro bom. Um termômetro bom vai te custar ali entre 60 e 100 reais, mais ou menos, tá? Você já consegue comprar um termômetro bom, tá? Se você já trabalha com chocolate, tem o termômetro de pistolinha assim, a laser pode ser também. Ele é menos prático,
do que o termômetro de sonda, mas funciona perfeitamente, tá? O que mais que vocês vão precisar para fazer o merengue italiano é uma panela. Ah, Pri, mas por que você tá falando de panela? Todo mundo tem panela em casa, né? Eu sei que todo mundo tem panela, mas nem todo mundo tem panela pequenininha como essa daqui, tá? Por que que isso é importante, Pri, ter uma panela pequenininha para fazer os macarrons com a técnica do merengue italiano? Porque senão a sua calda vai cristalizar, aí você vai brigar comigo. Aí eu vou falar, mas você não assistiu a aula de número 28? Né? Então, por que que precisa de uma panela pequena? Para sua calda não cristalizar, tá? Se ela for muito grande, a superfície de contato vai ser muito grande e a calda vai cristalizar porque a água vai evaporar rápido, tá? Então, além de ser pequena, a sua panela precisa ser de fundo grosso, tá? Idealmente, gente, uma panela de inox, tá? Tenho alunas que trabalham com panela de ferro fundido, alumínio, daquelas bem grossas, dá certo também. Testa aquilo que você tem em casa, tá? Não precisa ser idêntica a essa daqui, tá? Eu só tô dando as funções de base dos equipamentos que você precisa para conquistar os tão sonhados macarrões perfeitos, tá? Essa panela aqui, para vocês terem uma ideia, que eu sei que já tem gente perguntando aqui, ela tem 12 centímetros de diâmetro, olha só como ela é pequenininha, 12 centímetros, tá? Uma panela até uns 16 centímetros tá ótimo para vocês fazerem os macarrons, tá? Não vai cristalizar a caldinha de vocês. E claro, para fazer o merengue, né, que é a base do macarrão, vocês vão precisar disso aqui, ó, de batedeira. Eu peguei essa daqui, a minha batedeira, essa minha batedeira que me acompanha desde 2014. Ela é velha. Não vou falar que ela é velha, ela só tá um pouco antiga, um pouco batida. Mas ó, pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu viajo, que eu sei que eu vou fazer macarrão em algum lugar, é ela que eu levo. É essa danada aqui. Então você pode começar com a batedeira que você tem aí na sua casa, tá? Pode ser uma batedeira planetária. Vocês estão vendo lá atrás de mim, ó? Estão conseguindo ver? Aquela ali é a Laila, tá? A batedeira Laila. Quem que é da época do cabeleireira Leila, né? A minha batedeira Laila. Hoje, né, eu faço macarrons com ela, com a minha planetária, que ela é mais prática, não precisa ficar segurando, mas durante muitos e muitos e muitos anos eu usei essa batedeira de mão aqui, tá? Então, usa o que você tiver. Pode ser batedeira com bol de plástico, ai, quase caiu, com bol de plástico, com bol de vidro, com bol de, sei lá, de inox, de qualquer coisa. O importante é ter uma batedeira, tá? Porque na mão fica um pouquinho complicado. Vou mostrar para vocês aqui agora os tapetes culinários, tá? Que são equipamentos também fundamentais para você ter sucesso nos macarrons. Muita gente falha na hora de comprar os tapetes. Muita gente gasta muito dinheiro com os tapetes errados, como eu gastei. Eu tenho mais de 30 tapetes que estão ali dentro do meu armário, simplesmente inutilizáveis, porque são tapetes ruins que eu comprei lá nos meus primórdios com os macarrons, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que funciona e o que não funciona, tá? O que funciona e o que eu recomendo é isso daqui, ó. Isso daqui é uma manta teflonada, tá? Culinária teflonada. Vocês podem pesquisar na internet. Essa daqui é uma manta fininha, mas prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Tem muitas lojas aí vendendo gato por lebre, né? Então, às vezes você coloca lá manta teflonada e eles te vendem isso daqui, ó.
Não é parecido? Não é parecido? É parecido, né? Essa daqui é uma manta de teflon original. Isso daqui é uma manta para churrasco. Vocês conseguem perceber que essa daqui é muito mais grossa? Essa daqui da minha mão esquerda? Ela é muito mais grossa do que essa. Então, se você vê aí na internet manta para churrasco, corre! Corre guardar teu dinheirinho aqui no bolso, que você vai perder dinheiro, que não funciona para fazer macarrão, tá? E se você vê isso aqui, ó, também, se você pesquisar tapete para macarrão, e você vê um trem desse aqui, ó, deixa eu colocar mais pertinho, tapetinho desse daqui, corre, guardar o seu cartão de crédito, guardar seu dinheirinho, porque você vai comprar isso daqui e você vai perder dinheiro. Tapete de silicone para fazer macarrão é um horror, esses daqui com as marcações, não funciona. Já vi funcionar, eu tenho uma aluna, a Nália, você que consegue fazer macarrões nesse tapete aqui, você é guerreira, porque é horrível, ele esquenta demais, absorve demais o calor e não distribui esse calor para os macarrões. Aí o que acontece? Os macarrões estouram, ficam com os pezinhos tortos e demoram uma vida para assar, tá? Por esse motivo, silicone não é bom para fazer macarrões. Só o fato de você estar aqui nessa aula comigo hoje, eu garanto para você que você economizou várias centenas de reais porque você não vai comprar o material errado. Aí, gente, tem esses tapetinhos aqui, ó, teflonados. Eu cheguei a usar uma época esses tapetes aqui. Não vou falar que não funciona, mas não são os melhores, tá? Então, se vocês verem um tapetinho parecido com esse daqui, marronzinho, desconfie, tá? Não são os melhores para fazer macarrões. Eu tinha um rendimento de mais ou menos uns 85% utilizando esse tapete. E com o teflon eu tenho 100%. Não tem problema nenhum mais utilizando o teflon original. Tá certo? Pri, posso utilizar o papel manteiga ao invés do tapete culinário? Resposta é não. Você vai perder dinheiro e vai jogar farinha de amêndoa no lixo. Farinha de amêndoa tá cara, né, gente? Então não dá pra trabalhar com o papel manteiga. O que funciona que é parecido com o papel manteiga, mas não é papel manteiga? É o papel culinário, tá? Papel culinário encerado. Perdão, é isso que eu quis dizer. Tá batendo cansaço? O papel encerado, tá? Funciona para fazer macarrão, mas papel manteiga não funciona, tá? Então nem adianta testar que não vai dar boa, tá certo? O que mais aqui de importante vocês precisam ter? Olha só as dicas de ouro que eu tô dando pra vocês, ó. Por isso que tem que estar aqui toda terça-feira comigo. Porque quem tá aqui de verdade comigo toda terça-feira, eu garanto que uma hora ou outra faz macarrão, né? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um bico perlê, tá? Que são aqueles redondinhos. E eu tenho dois tamanhos aqui, ó. Eu tenho um com... Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho, ó. Eu tenho um com 8 milímetros, que é esse daqui. E esse daqui tem 10 milímetros, tá? Não sei qual que é o número, que aqui na França a gente não fala em termos de número, igual aí no Brasil, né? 1A, 2A, enfim. 8 milímetros ou 10 milímetros. Qual é o meu preferido? Meu preferido é o bico menor, tá? O de 8 milímetros. Dá pra fazer nos dois, mas a minha preferência é o de 8 milímetros, por quê? Porque é possível ter um melhor controle da massa. E a gente sabe, né, gente? Quando a gente não tem experiência com manga de confeitar, pra confeitar bolo, pra pingar, né? Pingar bem casado, pingar macarrão, a gente sabe o quão difícil é no começo. Então, o que eu recomendo pra vocês, e vai ajudar e muito, é um biquinho menor, tá? Um biquinho perlê de 8 milímetros, beleza? Vocês estão anotando isso aqui tudo?
Porque se vocês só anotarem na cabeça, vocês vão perder informação, tá? Agora vamos falar sobre um equipamento fundamental na hora de fazer os macarrons, que é o forno, é claro. Eu sabia que vocês sabiam, né? O forno. O meu forno, gente, vocês estão vendo aqui meu forno? Esse aqui, ó. Ele nem tem nome ainda. Vocês vão ter que me ajudar a batizar o meu forno. Acabei de pensar nisso, vocês vão ter que me ajudar. Mas enfim, o meu forno aqui de casa, gente, com esse tipo de forno que eu sempre trabalhei com macarrons aqui na França e na Tailândia também, quando eu morei lá. É um forno elétrico de embutir com convecção. Esse daqui é da marca Bosch, tá? Eu adoro ele. É de embutir. Pri, preciso ter um forno desse para fazer macarrão? Vou ser super sincera com vocês aqui. O forno elétrico com convecção, ele é meio caminho andado para você fazer macarrão, sim, tá? Mas não faz milagre também. Sem técnica de base, ele não faz milagre. Quanta gente eu já vi comprando forno e me envia mensagem desesperada lá no Instagram falando: Pri, gastei um dinheirão comprando um forno e minha receita de macarrão não dá certo. Você pode ter o melhor forno do mundo, aquele que custa R$5.000. Se você não trabalhar com um método correto, uma técnica correta, teu forno não vai fazer milagre para você, tá? Se você tem um forno elétrico com convecção, que é aquele turbo lá dentro, já é meio caminho andado, sim, tá certo? Pri, isso significa que eu não posso fazer no forno a gás? O que você pensa sobre isso, tá? O que eu penso sobre isso, gente? Eu penso que você deve começar com o que você tem. É isso que eu penso, tá? Eu não acho que você precise se endividar para fazer macarrão, tá? Se você quer investir em algo, invista num curso, tá? Onde você vai aprender a técnica de base. Mas começa com o que você tem, com a tua batedeira, com o teu fogão, com o teu forno, tá? Não começa no outro sentido, no sentido inverso, tá? O forno a gás dá para fazer macarrão, sim, tá? Você vai precisar adaptar o teu forno a gás para conseguir fazer os macarrons, porque a temperatura é muito alta, né? A gente não consegue manter uma temperatura muito baixa, que a gente precisaria ali por volta dos 110, tá? Para assar os macarrons, e a gente não consegue isso no forno a gás. A gente só consegue deixando a porta entreaberta, ou abrindo e fechando a porta, ou bloqueando o calor com várias assadeiras, tá? É desse jeito que a gente consegue utilizar o forno a gás. E muitas das minhas alunas começam assim, vem pro curso com o forno a gás, começa a fazer os macarrons, começa a vender e quando o dinheiro sobra, troca de forno. É assim que tem que ser feito, gente. Não vamos inverter a ordem das coisas, tá? Primeiro técnica, depois equipamento, tá? Se você precisar investir logo de cara em equipamento, o que eu aconselho é tapete, né? Tapete correto, uma panelinha que funcione e um termômetro que funcione. Basta, ponto. Claro, batedeira tem que ter, né? Mas a maioria de vocês eu sei que tem batedeira em casa, tá? O forno é uma questão secundária que vai elevar assim o teu patamar da produção lá no alto, né? Se você tiver um forno elétrico com convecção, mas dá para começar com forninho de bancada, com o forno a gás ou com forno elétrico sem convecção, tá? Tudo isso eu ensino lá nos meus cursos. Ah, falando em curso, gente, falando em curso, que dia é hoje? Hoje é dia 28 de junho de 2022. E se você tá assistindo esse vídeo aqui, nessa semana aqui, você que tá ao vivo, deixa eu falar pra vocês.
Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do curso Macarrons para Todos, porque só essa semana eu tô fazendo um lote de um lote de promoção, gente, uma promoção, uma oferta que eu nunca fiz antes e não vai ter de novo, tá? É a primeira vez que eu faço esse tipo de oferta. É um lote promocional, tá? Do curso Macarrons para Todos, onde eu ensino a fazer os macarrons tradicionais, a fazer os recheios e tudo que você precisa saber já para comercializar os seus macarrons, né? Como maturar, como conservar, como congelar, como fazer a coloração dos macarrons, tudo isso tem lá no curso Macarrons para Todos. Então, só essa semana com o valor promocional, tá? Ou até acabarem as vagas. Então, você que está aqui na aula comigo, terminando a aula, você já pode clicar aqui e ver como que funciona o meu método de fazer macarrons, né? Que é o método dos 3 T's, que ensina você a fazer macarrons utilizando o que você tem na cozinha da sua casa. Não é um cursinho de receita, tá? Para quem tá procurando, quero uma receitinha de macarrão, não é um cursinho de receita. É claro que lá dentro do curso tem a receita de base, né? Para vocês fazerem os recheios, para vocês fazerem os macarrons, mas eu não ensino a fazer macarrons aplicando uma metodologia ali como se fosse um robô. Não, eu ensino vocês a fazerem macarrons utilizando o que vocês têm em casa. Quando vocês aprendem a utilizar o que vocês têm em casa, vocês não erram nunca mais, porque vocês entendem os porquês, tá? Esse método, então vocês só vão encontrar ou lá no Fórmula Macarrão 360, mas que tá com as inscrições fechadas essa semana, ou com o curso Macarrons para Todos, que tá com uma super oferta nessa semana, tá? Então, gente, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, em termos de equipamento. É claro, vocês vão precisar de alguns outros equipamentos, como a manga de confeitar, as assadeiras, né? Tem que ter as assadeiras para pingar os macarrons, mas o básico do básico que você precisa é isso para começar, tá? Vocês viram que eu nem falei de peneira para peneirar a farinha, não falei de processador, né, para processar a farinha. Quem tem um processador já ajuda na produção, a acelerar a produção e a economizar dinheiro, porque você não precisa nem peneirar a farinha, né, e nem jogar farinha fora, porque quem peneira não usa farinha, né? Então eu prefiro utilizar o processador, mas se você não tem, também não precisa no começo, tá? São coisas que você pode investir mais pra frente. Tá certo? Quem aqui vai começar a fazer macarrons agora? Quero saber. Quem aqui já vai dar o próximo passo, aprender a fazer macarrons, fazer aqueles macarrons todos coloridinhos, todos bonitinhos, fazer uma torre de macarrão? O sonho de quem entra em contato comigo e fala, Pri, quero fazer macarrão, porque tem uma amiga que vai se casar ano que vem. Ou tem fulano que tá me pedindo torre de macarrão, tá me pedindo lembrancinha e eu preciso aprender a fazer macarrão. Então eu quero saber aqui de vocês, quem que vai entrar nesse mundo dos macarrons aqui, quem já tá entrando, né? Se vocês estão aqui comigo toda terça-feira, eu tô com o fio aqui do microfone, gente, que tá me cutucando aqui atrás. É assim, né? Vocês estão de casa? Vocês são de casa. Bom, gente, eu quero lembrar vocês aqui que não me seguem lá no Instagram. Lá no Instagram tem dica todo santo dia sobre macarrão. Todo santo dia eu tô lá. Tô lá martelando na cabeça de vocês o que funciona, o que não funciona, o que fazer, o que não fazer. Então, meu Instagram é Priscila Catapã, tá? É meu nome e o meu sobrenome, Priscila Catapã. Corre lá, me segue. E toda quarta-feira às 10 da manhã tem live no Instagram, tá? Nas terças-feiras é aqui no YouTube e nas quartas-feiras lá no Instagram, tá bom? Então vejo vocês amanhã lá no Instagram, ao vivo, às 10 da manhã para mais uma aula com mais um tema para vocês já saírem voando fazendo macarrons.
Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui comigo na minha cozinha e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.